Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Cristina Rodrigues, da Rede Municipal do Ensino de Palmas. Juntos vamos trabalhar o componente de língua portuguesa. Comigo também está a nossa querida Fava de Belota. Cumprimenta a galera, Fava. Oi, galera, tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos. Que bom estarmos juntos para mais esse momento de estudo e reflexão da língua portuguesa. Muito bem. O assunto que nós vamos trabalhar hoje vai ser gênero textual poema. Já ouviram o poema? Já? Eu tenho certeza que já. Quer dizer, conforme formos trabalhando, você vai ver o quanto você já conhece sobre poema. Poema é brincar com as palavras. A linguagem poética estimula a imaginação. Os poetas utilizam as palavras não da forma que estão no dicionário, não. Eles utilizam uma linguagem subjetiva, ou seja, ele dá um novo sentido às palavras conhecidas. Quer ver um exemplo? Imagine a Lua, o satélite natural da Terra. Para um poeta, ele pode comparar a Lua a um pedaço de queijo. A linguagem poética é profunda em sentimentos. Ela traz mensagem que toca o coração das pessoas. Os poetas possuem uma linguagem que busca envolver o leitor através dos sentimentos. Então, o que é um poema? Poema é um gênero textual que apresenta a característica que permite identificá-lo entre os demais gêneros. O poema é composto em versos e estrofes, em oposição a textos escritos em prosas. Alguma pergunta, Fava? Prosa, prof? Nunca ouvi falar. O que é prosa? Prosa são textos escritos em parágrafos. Sabe quando você pega o seu livro de português e tem lá um texto bem grande, que você consegue contar os parágrafos, que as linhas são escritas até o final e você vai escrevendo e que você só pode mudar de linha quando chega no ponto final? Isso é um texto em prosa, totalmente diferente do poema, que é composto de versos e estrofes. Tem poemas que pode ter um único verso ou muitos versos. Tem poemas que pode ter uma única estrofe ou várias estrofes. Mas é importante que não nos esqueçamos que todo poema tem título, todo poema tem verso, todo poema tem estrofe, mas nem todo poema tem rima. Nem todo poema rima. Vocês sabiam disso? Alguma pergunta, Fava? Prof, o que é rima? Rima é uma coincidência de sons e não de letras. As palavras que rimam, elas têm um som, uma sonoridade que faz com que elas rimem, não somente as letras. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pensar na palavra balão. Balão. Balão rima com o quê? Com o que você acha que rima a palavra balão? Balão pode rimar com a palavrinha... O que você está falando aí? Muito bem, balão rima com João. Balão, João. O que aconteceu aqui? Nesse caso, as palavras que rimam... Deixa eu circular aqui para vocês observarem direitinho. O ão. São iguais esses sinais? Nesse caso aqui são iguais. Mas nem sempre as palavras que rimam têm o mesmo, terminam com as letras iguais. Observe essa palavra aqui. Quartel. Quartel rima com o quê? Muito bem, rima com pastel. E o que mais que quartel? A palavrinha quartel pode rimar com o quê? Exatamente, preste atenção nesse som aqui. Rima com céu. Quartel, céu. Vocês percebem que tem o mesmo finalzinho, tem o mesmo som, mas o final é diferente?
a escrita de quartel termina com E e o L e a escrita do céu termina com E e o U? Notaram? Tem rimas, mas não necessariamente são as mesmas letras, ou seja, rima é uma coincidência de sons e não de letras. Entenderam? Porém, todos os poemas têm ritmo, embora nem todos os poemas tenham rima, mas ritmo eles têm. Todo poema tem ritmo. Sim, Fava, pode fazer sua pergunta. Prof, então o que é o ritmo no poema? Ritmo, Fava, é uma sucessão de tempos fortes e fracos com intervalos regulares num verso. Os poemas foram feitos para ser recitados, para ser declamados, pois trazem consigo beleza, musicalidade. É como se estivéssemos brincando com os sons e os ritmos a partir do texto. Diga, Fava. Prof, eu posso declamar um poema que eu vi no meu livro? Puxa, Fava, será uma honra ouvir você declamar o seu poema. Vamos ouvir a Fava declamando o poema dela? Cecília Meirelles, esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo pra cá e pra lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que cai no céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e quer dormir como as outras crianças. Gostaram? Gostaram da declamação da poesia? Vocês acham que Fava declamou a poesia ou que ela leu a poesia? Será que declamar é a mesma coisa de ler? Fava, vou fazer algumas observações na sua leitura. E se tratando de leitura, eu vejo que você fez muito bem. Mas declamar um poema não se trata apenas da leitura das palavras. Tem que ter entonação na voz, variação, fina, grave, expressar surpresa, medo, respeitar as pausas no momento certo. Devemos observar que no poema tem sinais de pontuação. Quando eu vou pegar e escolher um poema para declamar, eu tenho que observar se ele tem. Qual o nome desse sinal? Ponto final. Se ele tem. Esse daqui, qual que é o nominho mesmo? Vírgula. E esse daqui, qual o nome desse sinal? Ponto de exclamação. E esse daqui? Ponto de interrogação. Eu tenho que prestar atenção se o meu poema tem sinais de pontuação, porque com esses sinais é que vai dar a entonação da minha voz. Com esses sinais eu vou saber se eu vou fazer uma pausa longa, uma pausa curta, se eu vou expressar sentimentos ou se eu vou expressar dúvida. Importante eu prestar atenção aos sinais de pontuação. Ficar atento a esses sinais fará com que a declamação do poema fique mais belo. Declamar um poema é diferente de ler uma carta pessoal, uma receita, uma notícia. A declamação de um poema exige de nós uma certa arte. Por isso, a interpretação do poema é pessoal, pois quando a pessoa declama um poema, ela expressa os seus sentimentos. Para termos êxito na declamação de um poema, devemos levar em consideração alguns aspectos. Ler com calma e sem pressa. Então, declamar um poema, lê, você pega o poema e observa. Aí você dá uma lida com ele com calma. Então, lê o poema com calma. Respirar corretamente. Não posso ficar assim, desesperado, como se eu estivesse correndo, não. É uma arte, então eu tenho que respirar corretamente para fazer a leitura. Ponto fundamental, respeitar a pontuação. Se eu não respeito a pontuação, eu não faço a entonação de forma correta. E
não ler automaticamente. Eu tenho que procurar, ao declamar um poema, eu tenho que procurar captar o sentido do texto. Entenderam? Diga, Fava, o que foi? Prof, agora que a senhora explicou como tem que fazer para declamar um poema, deixe-me ler novamente, agora eu acho que aprendi. Claro, Fava, é sempre um prazer ouvir a sua leitura. Vamos ouvir a declamação, vamos ouvir como é que Fava vai declamar o poema dessa vez? Vai lá, Fava, somos só de ouvidos. A bailarina Cecília Meireles. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Uau! Muito bem! Você viu que depois que você aplicou os conhecimentos que aprendeu, sua declamação ficou muito melhor? Declamar um poema exige de nós muita prática. Quanto mais entendemos o que o poeta quer dizer no poema, mais fácil fica para declamarmos. Sendo assim, vamos analisar a estrutura do poema. Vocês estão vendo aí a estrutura de um poema. A professora falou que todo poema tem que ter... Muito bem, começa pelo título. Observe o poema que está na sua tela. Você percebe que as linhas dele são com escritos curtos, não são linhas igual a prosa que vai até o final? Exatamente, porque a estrutura de um poema é exatamente assim. Cada linha, tá vendo cada linha que está escrita nesse poema? Nós chamamos de verso. Então, verso é cada linha escrita do poema. Observe no primeiro estrofe. Quantas linhas tem? Professora, como que eu sei que é estrofe? Tem um conjunto de versos, depois tem um espaço. Então, antes de começar o outro verso, tem esse conjunto de versos que formaram a minha estrofe. Ou seja, uma estrofe é um conjunto de versos. Cada linha é um verso e o conjunto dessas linhas eu chamo de estrofe. Conseguiram perceber aí, olha? Que o poema tem essa estrutura, linhas, versos curtos, ou seja, diferente da prosa, e separados em bloco. Cada bloco eu chamo de estrofe. Muito bem, galera, estrofe. Vocês perceberam também que conforme a Fava declamava o poema ele tem uma musicalidade, ele tem rimas. Vocês perceberam quando ela falava menina, pequenina, bailarina? São palavras que têm o mesmo som. Quando a gente ouve, dá aquela musicalidade, aquela coisa gostosa de ouvir o poema. Lembrando que rimas são palavras que possuem sons iguais, não apenas as letras, com finais de letras iguais. Não se esqueçam disso, hein? Então, vamos lá. Qual que é a característica? Então, se alguém perguntar assim para você, aluno do terceiro ano, qual é a característica do poema? Todo poema tem título, todo poema tem verso. Verso é o quê? Cada linha do poema. Todo poema tem estrofe, muito bem. Tem estrofe, que são um conjunto de linhas do poema. Todo poema tem o quê? Ritmo, ou seja, a alternância entre sílabas fortes e sílabas fracas nos versos. Todo poema tem rima, verdadeiro ou falso? Eu ouvi que é falso, porque tem poemas que podem ou não apresentar rimas, ou seja, nem todo poema tem que ter rima, mas ele tem que ter uma musicalidade. Então, o poema, para ser declamado, tem que prestar atenção na entonação da voz, além de
para prestar atenção da voz e para o poema ter uma declamação bacana, legal, ler com calma e sem pressa, respirar corretamente, respeitar os sinais de pontuação e não ler automático. Seguindo essas orientações, eu tenho certeza que vocês arrasarão no quesito declamação de poemas. Agora é com você. Consulte o seu material didático e seu livro de língua portuguesa. Tenho certeza que encontrará lá ao menos um poema. Leia-o várias vezes e depois grave um áudio de você declamando o poema. Envie lá no grupo da sua escola, envie lá para sua professora de português. Ela vai ficar contente em ouvir você fazendo a declamação correta do poema. Então, não nos esquecendo, essa aula estará disponível na plataforma Palmas Home School. Está lá. Se você tem acesso à internet, procure a plataforma. Se você não tem, vá até a sua unidade escolar, retire o material impresso. Se você tem televisão, acesse no canal 5.2, essa aula também está sendo transmitida pela TV. O que não vale é parar de estudar por falta de material. Então vamos fazer um fechamento aqui. Hoje aprendemos sobre declamar um poema. Na próxima aula vamos falar sobre a escrita e a estruturação das palavras. Sendo assim, abraços e sabedoria e até a próxima aula. Tchau, galerinha!